Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Portugal entrou em crise ao final do século XVII, por conta do fim da União Ibérica, e para se recuperar investiu em exploração de pedras preciosas no Brasil. Sendo assim, cidadãos de São Paulo viajam para o centro-oeste em busca de oportunidades de acharem pedras preciosas, ou seja, de ficarem ricos. Os paulistas que foram para a região onde depois se chamaria Minas Gerais eram os bandeirantes, que levavam consigo índios aprisionados para trabalharem como mão de obra na mineração. Com a notícia espalhada da descoberta do ouro, vários imigrantes foram para a região, sendo chamados de emboabas. Sendo que esses imigrantes recebiam apoio do governo. A chegada dos emboabas nas minas não deixaram os bandeirantes felizes, e assim se iniciou um conflito entre emboabas e bandeirantes pela disputa do ouro. A Guerra dos Emboabas foi de 1707 a 1709. O grupo dos emboabas era liderado pelo português Manuel Nunes Viana, e o grupo dos paulistas bandeirantes era comandado por Borba Gato. Após conflitos, os bandeirantes tiveram de sair das minas. Assim eles foram para onde hoje seria um Mato Grosso, local que também encontraram diamantes e ouro. Você sabia que na época em que o Brasil era colônia de Portugal, haviam várias religiões praticadas por diferentes povos em todo o território? Pois é. Apesar disso, a religião oficial da colônia era o catolicismo, a mesma praticada em Portugal. Tanto que a primeira ação de Cabral, ao chegar em terras brasileiras, foi pregar uma cruz e pedir aos religiosos que vieram com ele da Europa realizarem uma missa. Havia uma aliança entre Estado e Igreja. O Estado procurava expandir seus domínios e a Igreja Católica buscava ganhar mais fiéis, pois haviam perdido muitos deles com a difusão das religiões protestantes na Europa. Os jesuítas tiveram um papel essencial neste contexto, porque eles foram os responsáveis pela expansão da fé cristã, por meio da catequização. O objetivo principal era cristianizar os indígenas, os habitantes do Brasil. A Revolta da Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, foi um movimento social de caráter nativista.
que ocorreu em 1720 na Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, atual Ouro Preto, Minas Gerais. As causas principais da revolta da Vila Rica foi o aumento da exploração colonial, ou seja, por parte de Portugal sobre o Brasil. Criação das casas de fundição no Brasil, que tornou obrigatória a cobrança do quinto, imposto de 20% sobre todo o ouro encontrado no Brasil. Nas casas de fundição era feita a retirada por parte devida a Portugal. Portugal decretou a proibição da circulação de ouro em pó, medida para dificultar a sonegação do imposto, e punições severas para quem não pagasse os impostos devido à metrópole. Os revoltosos queriam o fim das casas de fundição. Queriam também a redução de vários impostos e tributos. Fim dos monopólios do fumo, sal, arguente e gado. A revolta, liderada por Filipe dos Santos, contou com a participação de vários integrantes do povo, principalmente pessoas mais pobres e da classe média. Os revoltosos usaram armas e ocuparam alguns pontos da Vila Rica. Após chamar para negociar, o governador ordenou a prisão de todos que participaram dela. Houve forte reação da coroa portuguesa contra a revolta. O líder Filipe dos Santos foi condenado e executado. As casas de muitos revoltosos foram queimadas pelas tropas do governo. O governo português continuou com as casas de fundição e até aumentou a fiscalização na colônia. Houve a separação da capitania de São Paulo de Minas Gerais. O Iluminismo foi um movimento que trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a mudança política determinada pela Revolução Francesa. Então, hoje eu vou te dar um breve resumo sobre o que é o Iluminismo. O Iluminismo era um movimento que defendia o uso da razão em oposição à tradição e ao pensamento religioso, pregando a liberdade e a tolerância. A França foi responsável pela difusão do Iluminismo, mas as suas primeiras manifestações surgiram nos Países Baixos, mais especificadamente na Holanda, por conta da liberdade política, religiosa e principalmente a liberdade de expressão que o país tinha. Houve dois filósofos cuja ideia permitiram o desenvolvimento do Iluminismo, que foram o inglês John Locke, que foi um dos criadores do liberalismo político, doutrina que defendia a limitação dos poderes do Estado, de modo a garantir a liberdade individual. Locke também contestava a ideia de que os reis tinham direitos divinos, já que a política era uma invenção humana. Submetesse a uma constituição. O rei claramente ficou muito furioso. Anos mais tarde, Carlos I resolveu restabelecer um antigo tributo, o ship money. Esse imposto, que antes era cobrado em algumas zonas portuárias e litorâneas, deveria ser cobrado em todo o território inglês. Tal lei desfavorecia a burguesia, que seria obrigada a limitar os seus lucros frente ao tributo real. Depois de todos esses acontecimentos, dá início à Guerra Civil. Com o início da guerra, a Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, pediu a sua independência, iniciando oficialmente a guerra entre o rei e o parlamento. O rei contava com alguns aliados, como a mais alta nobreza e os católicos. Já no outro lado, o parlamento, também conhecido como cabeças redondas, tinham os burgueses e os puritanos. O parlamento quase chegou a perder essa guerra, mas em meio a essa revolução surge um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era puritano e chefe. Pode chegar pra cá que vai começar a revolução, hein? Hoje a revolução é industrial, hein, Lado? Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, dizia ela. A burguesia que aprendeu com Adam Smith. Na Grã-Bretanha que se inicia revolução industrial, ao carvão e ferro, matérias-primas E na máquina investir. Artesão tá fora dessa, não tem lugar aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 vai. Pra zona urbana, o povo migra, mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, mal, mal. Quase 18 horas por dia.
sindicato tem que agir. E aí, Hansen, vamos dar uma acelerada nessa produção aí, legal? Isso aí, do jeito que o patrão gosta. Vamos rápido, vai! Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, dizia ela. A burguesia que aprendeu com Adam Smith. Na Grã-Bretanha que se inicia Revolução industrial, ao carvão e ferro. Matérias-primas E na máquina investir. Pra zona urbana o povo migra. Mas se dão mal, quase 18 horas por dia. Sindicato